A China, então, era vista apenas como uma nova fronteira para a expansão do capital norte-americano, que construía novas fábricas na China para aproveitar os baixíssimos custos em mão de obra e tributos. O capital norte-americano criava suas fábricas na China para, a partir da China, exportar para outros países. A aposta dos norte-americanos, a aposta da burguesia norte-americana, era de que seria construída com a China uma relação permanente de dependência, como a estabelecida historicamente em regiões como a América Latina. A economia chinesa estaria indefinidamente atrelada aos investimentos e às tecnologias ocidentais, limitada a ser uma plataforma exportadora de mercadorias, uma plataforma controlada pelo capital ocidental. Este era o cálculo dos Estados Unidos na transição do século XX para o século XXI. A crise do capitalismo, que estoura em 2008, como eu já me referi, escancara o erro desse cálculo. No pior momento da economia capitalista desde 1929, ficava claro que a China seguira por outro caminho. Graças ao papel regulador e interventor do Estado, sob direção do Partido Comunista, num desenho político que só foi possível graças à Revolução Vitoriosa em 1949, a China orientou seu desenvolvimento para construir soberania financeira e tecnológica, evitando a relação de dependência e tornando-se uma potência autônoma, capaz de concorrer e superar os Estados Unidos. Foi essa autonomia, aliás, que permitiu a sucessivos governos chineses estimularem aumentos vigorosos dos salários internos, restabelecimento pujante de serviços públicos e melhorias aceleradas nas condições de vida da sua população. O fato é que os Estados Unidos, ao lado da União Europeia e do Japão, se viam amarrados à própria lógica predadora do capital, enquanto a China revelava uma capacidade imprevista para se livrar de limites estruturais desse sistema. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Desde os anos 70, com sucessivas revoluções técnico-científicas, houve uma extraordinária aceleração no volume e na oferta da produção de mercadorias. Não apenas surgiram máquinas capazes de produzir muito mais com muito menos tempo, como também foram lançados novos produtos com todo esse horizonte da informática, não é? Foram lançados computadores pessoais, foram lançados smartphones, foram lançados uma série de novas mercadorias. Mas o pilar de sustentação desse crescimento, especialmente depois dos anos 80, foi uma série de medidas que buscaram ampliar o lucro capitalista através do arroxo salarial e de direitos trabalhistas, aperto dos orçamentos públicos e redução de impostos para as empresas, desregulamentações de todo tipo e generosíssimas privatizações. A essas medidas se convencionou chamar neoliberalismo, marcado por políticas de austeridade fiscal que transferem parte expressiva da renda direta e indireta do trabalho para a acumulação do capital, para a acumulação de capital. A consequência disso foi que o aumento da produção de mercadorias não foi acompanhado pela elevação da renda das famílias, das pequenas empresas e até dos estados periféricos. É como se fosse uma tesoura. Cresceu muito a capacidade de produção dos países capitalistas, mas relativamente a renda caiu. Para compensar essa disparidade entre produção e renda, o capitalismo ampliou como nunca o sistema de crédito, substituindo o rendimento escasso, o rendimento para o consumo, que estava muito escasso, substituindo esse rendimento, ou essa escassez de rendimento, por empréstimos. De quebra, os juros pagos por quem obtinha esses empréstimos ampliavam a própria acumulação
de riquezas nas mãos dos grandes capitalistas. Esse modelo explodiu em 2008, deixando sequelas graves, acentuadas depois pela pandemia. A economia chinesa, mesclando planejamento estatal e mercado, conseguiu escapar do vendaval por conta de um sistema no qual o comando não é dado por um punhado de capitalistas em busca do maior lucro possível, mas por um Estado que controla as chaves fundamentais da economia e da sociedade, determinando, direta ou indiretamente, a alocação de capitais, tanto os estatais quanto os privados. A China enfrentou e enfrenta uma série de dificuldades, mas através deste mecanismo pelo qual o Estado controla a alocação de capitais, a China escapou da crise de 2008 e a China se reconstrói depois da pandemia com taxas de crescimento há décadas muito superior à dos países capitalistas. Ao longo dos últimos 20 anos, com essa dinâmica específica, a China deixou de ser apenas uma exportadora de mercadorias, transitando de um estágio no qual praticamente só fabricava quinquilharias, fabricava e exportava quinquilharias, para um outro estágio, no qual exporta produtos de alto valor agregado, tecnologia e capitais. Trocando em miúdos, a China não apenas foi se tornando cada vez mais autônoma, como passou a disputar com os Estados Unidos e seus aliados influência sobre regiões que costumavam estar sob hegemonia do sistema imperialista liderado pela burguesia norte-americana, como é o caso da Ásia, da África e da América Latina. Importadora de volumes enormes de produtos agropecuários e minerais, a China também vem se estabelecendo como parceira estratégica para o desenvolvimento de economias locais, com planos ambiciosos, como a chamada Nova Rota da Seda, que busca integrar inúmeros países às cadeias de valor que os chineses foram colocando de pé em múltiplos setores industriais. Esse cenário econômico constitui a base material da crise de hegemonia que enfrentam os Estados Unidos, que enfrentam a burguesia norte-americana e seus aliados. Querem um outro dado? Os principais países capitalistas do mundo, como vocês sabem, se reúnem no G7. Tem esse nome, G7, porque são 7 países: Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Canadá e Itália. Esse grupo, o G7, representava 65% do PIB mundial no ano 2000, há 24 anos. Atualmente, não passa de 30%, caiu para menos da metade. E o grande fator que provocou essa mudança foi, é claro, a ascensão da economia chinesa. Tal cenário, esse conjunto de fatores que eu busquei descrever, tal cenário levou a uma série de fenômenos reveladores da crise de hegemonia. Surgimento de novas articulações e blocos contra-hegemônicos, como é o caso dos BRICS, emergência de fortes correntes nacionalistas no interior das potências capitalistas, refletindo os desejos de cada burguesia em salvar seus próprios interesses, ressurgimento de rebeliões anti-imperialistas, como ocorre na África Ocidental e na Palestina, enfraquecimento de forças políticas vinculadas ao sistema imperialista em países periféricos, como acontece na América Latina desde o final do século XX. Desde o final do século XX, forças de direita têm seguidamente perdido eleições, perdendo primeiro na Venezuela, quando foi eleito Chávez, depois quando Lula é eleito em 2002 e assim por diante. Claro que é uma onda que vai e vem, não é um avanço contínuo, esse avanço teve retrocessos e retomadas, mas essas forças políticas vinculadas ao sistema imperialista, os partidos da direita vinculados ao sistema imperialista, perderam força na América Latina em função deste cenário. Ao lado da relativa decadência econômica, o sistema imperialista, portanto, o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, também vive uma crise social, política e cultural. Os Estados Unidos vivem internamente não apenas
um processo muito longevo de aprofundamento da concentração de renda e riqueza, como também vive um processo de empobrecimento da sua população. E isso vai gerando uma série de contradições internas nos Estados Unidos. Isso também ocorre com a Europa e com o Japão. Especialmente na Europa e nos Estados Unidos, o fator migratório, ou seja, aqueles habitantes que fogem da miséria, da pobreza e de guerras em países periféricos e que migram para países europeus e para os Estados Unidos, esse fator migratório também acaba por agravar o cenário social interno e, portanto, o cenário político. Os Estados Unidos também foram perdendo, em termos relativos, influência cultural. O renascimento da extrema-direita, do neofascismo, deve ser visto a partir dessa perspectiva da crise de hegemonia. Uma parte da burguesia, frente à profundidade da crise, considera que os velhos padrões da democracia liberal não são mais suficientes para deter os riscos de erosão do sistema e as ameaças reais ou supostas oferecidas por potenciais inimigos. É nessa lógica da crise da hegemonia que, repito, emerge o neofascismo, tanto nos países capitalistas desenvolvidos quanto nos países periféricos. No próprio comando desse sistema, exercido pelos Estados Unidos, a tendência que prevalece para tentar sustentar a hegemonia em crise é a aposta em uma estratégia de guerra. A análise dos principais formuladores norte-americanos parece ser bastante simples, pessoal. As armas representariam o único terreno no qual ainda seria incontestável a superioridade norte-americana e de seus parceiros, além de expressarem, é claro, um dos setores mais dinâmicos do capitalismo, o complexo bélico-industrial. É um dos setores de maior lucratividade do capitalismo. De maneira mais clara, a partir do colapso financeiro de 2008, os Estados Unidos se deram conta do erro de cálculo em relação à China e resolveram precipitar o enfrentamento em todas as frentes contra o gigante asiático. Tanto durante os mandatos de Barack Obama e Joe Biden, democratas, quanto sob o governo de Donald Trump, republicano, foram adotadas diversas medidas de proteção comercial, cassação tecnológica e bloqueio financeiro contra a China. Ficava claro que a China deixava de ser considerada pela burguesia norte-americana, pelos centros de comando da burguesia norte-americana, a China deixava de ser considerada como uma fronteira de acumulação capitalista subordinada às grandes corporações para ser encarada como o grande inimigo da hegemonia norte-americana, ao redor do qual estavam se associando diversos estados, regimes e governos dispostos a lutar contra a ordem mundial unipolar nascida com o fim da Guerra Fria em 1991.